Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Agora foi, voltou. Muito bom. O grande assunto nosso é teologia bíblica, mas nos moldes que estão sendo apresentados por esse pequeno livreto. Tá? Então, se algum dia você falar por aí, eu aprendi teologia bíblica com o pastor Estevão, ih, rapaz, tem uma pequena parcela, tá? Uma apresentação miúda só. Mas o que o livro ensina e insiste em que a nossa teologia tem que ser bíblica, basicamente isso. O nosso pensar e nosso falar ao respeito de Deus tem que ser bíblico, fundamentado na Bíblia. Essa é a ideia dele. E também que há um fio condutor ao longo de toda a Bíblia, que há uma única mensagem em toda a Bíblia, né, que nos conduz, que é a mensagem de Jesus. É isso. Se você já quiser encerrar por hoje, é isso. O que nós estamos fazendo é destrinchando. Eu estava ouvindo alguém falando sobre teologia bíblica e falou, olha só, cadê o Jales, o Tiago, quem mais? Os baixos, né? Diz que a teologia bíblica, diz, o grande assunto dele é que nem o baixo no coral. Ele que dá a base de sustentação para o restante. Eu falei, ai, que feliz que eu estou, gente. Diz, a partir daí que se constrói a harmonia. Digo, olha só, que bacana. Eu vou cutucar meus baixos, então, dizendo, olha, vocês que são a base do coral, não desistam pela madrugada, senão a coisa fica feia. Muito bom. Aí nós tínhamos falado que teologia é sim o estudo de Deus, mas também é o discurso sobre Deus, e que nesse sentido, todas as pessoas, crentes ou não, também fazem teologia. Até o ateu, quando diz que Deus não existe, ele está fazendo teologia, tem um discurso a respeito de Deus. Tá bom? Muito bom, o que nós já vimos? Porque nós vamos vendo coisas vagarosamente. Nesse conceito de fio condutor, nós vimos o rei que cria e estabelece uma aliança, nós vemos o rei que amaldiçoa, nós vemos o rei que julga, nós vimos também o rei que abençoa. Hoje nós vamos ver o rei que resgata, o rei que ordena e tentar chegar ao rei que guia. Para depois vermos o rei que governa, o rei que expulsa e o rei que promete. Abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Acho que vai ficar melhor ao contrário. Êxodo 2, vamos ler os versículos 23. Isso. 23 e 24. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu louvor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Tudo bom. Para nós que estamos acostumados desde a base a fazer teologia bíblica, isto é, a considerar a Bíblia como palavra de Deus e orientação para as nossas vidas, esse texto não reveste nenhum tipo de dificuldade. Qual que é a dificuldade nesse texto? Nenhuma, caramba. Tá? Olha, Deus se atentou à dor do seu povo. Nenhuma dificuldade. Para quem vem de outras formas de teologia, que dependem muito de uma posição grega, chamada aristotélica, representa muitas dificuldades. Para os gregos, se existia um Deus, ou se existisse um Deus, primeiro tinha que ser único, só podia haver um Deus e não aquela
aquele monte de deuses que eles tinham. E segundo, ele tinha que ser a causa não causada de tudo, aquela coisa que não muda. O Deus grego, então, não pode mudar, porque se muda, ou ele antes era imperfeito ou agora é. Ele deixa de ser perfeito em algum momento com alguma mudança, mesmo que seja mudança na ação. Agora, para o mundo hebreu, não representa problema nenhum. Deus se atentou para o seu povo, quer dizer que antes não estava se atentando. Deus olhou para seu povo, quer dizer que antes não estava vendo. É muito simples, não reveste problema nenhum. Como nós herdamos isso para nós, não há dificuldade. Então, esse texto nos traz esta situação que prepara o resgate de Deus. Esse rei do Egito morre, nós já sabemos muito bem da história, e estes filhos de Israel gemiam sob a servidão, que se alongou por muitos anos. Então, ouvindo ele, se lembrou da aliança. Então, o Deus que se revela, que se auto-revela na Bíblia, é um Deus que atenta para a situação do ser humano. Não é um Deus distante, não é o Deus frio, alheio à situação humana. Ele chega perto. Para nós, novamente, que temos sido criados numa cultura judeu-cristã, com uma visão de teologia bíblica, ou vocês alguma vez ouviram alguma pregação neste púlpito, em qualquer outro, que não comece com o texto da Bíblia? Que o pastor ou o pregador não tenha que se reportar à Bíblia? Duvido. Chamamos de outra coisa menos de pregação. A pregação sempre começa com a Bíblia. Então, para nós, isso daqui é a coisa mais normal, um Deus que se atenta, mas é claro que Deus se atenta à condição humana, Ele se atenta para a minha condição. Ele olha para mim, eu oro para esse Deus que é pessoal, que é o nosso Pai, mas é o meu Pai, que é o nosso Senhor, mas Jesus é o meu Senhor. Ele se atenta para a minha situação. Eu sofro às vezes porque demora, mas isso não quer dizer que eu não acredite que Ele não venha. Está entendendo? Esse Deus é pessoal. Para nós não reveste, como para nós não reveste dificuldades, nós não vemos o que outras pessoas enxergam aqui. E para outras pessoas tem uma dificuldade tremenda. Por exemplo, para o povo que fundou os Estados Unidos, muitos deles são deístas, não são cristãos. E no deísmo, basicamente Deus, como um bom relojoeiro, criou esse relógio, deu corda e o soltou andando. E ele foi para longe. Não está nem aí com a cocada. Eles que se virem, funciona sozinho. Criou as leis pelas quais o mundo funciona e eu não estou mais presente nessa criação. Está entendendo? Veja a importância de ter uma teologia bíblica. Ela nos traz de novo ao básico, ao arroz com feijão. Este Deus criador, que nós já vimos que cria, estabelece um pacto, amaldiçoa, julga, abençoa, tá? Também o Deus que resgata, e resgatar quer dizer estar perto, tem esse viés de estar junto. Por exemplo, como eu não sei a condição e a situação de cada um de vocês, eu posso fazer o seguinte exemplo, mas às vezes alguém está nesta situação, por favor, me perdoe, não estou falando de você, tá bom? E se vocês querem saber um pouco mais, talvez eu esteja falando de mim, assim fica mais claro. Mas digamos que você tem um filho que foi para longe, está muito metido no tráfico, ou no assassinato de pessoas, ou qualquer tipo de violência, tá? Resgatar este filho não se resolve com uma ligação para mandar alguém a fazer alguma coisa. Resgatar tem a ver com você ir e puxar. O resgate sempre é isso, mesmo que se faça na figura de algum representante. Por exemplo, digamos que eu tenho um irmão que seja mais forte do que eu e diga, vai você lá na boca resgatar meu filho, em meu nome. Tá? Eu não posso ir. O exemplo é muito precário. Mas entende? Mesmo que seja alguém, mas tem que haver um envolvimento pessoal.
Então, para onde aponta isso? Vamos abrir as Bíblias em João 1, para lermos o versículo 29. Então, desde Êxodo até João, nós temos muitos anos. Aqui nós vemos um relato de João o Evangelista, falando a respeito de João o Batista, relatando como João o Batista viu Jesus e como ele reagiu. Diz, no dia seguinte viu João o Batista, né? A seu primo Jesus. Lembrem que João e João Batista e Jesus eram primos, né? Essas coisas estou colocando eu, tá? Não está no texto. Que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí em João 1:29 se condensa tudo aquilo que nós já tínhamos visto da promessa dada por Deus lá no Gênesis, e também se condensa a realização do que aquele resgate do Êxodo era somente um tipo. Aquele resgate lá que acontece de Deus tirar o seu povo do Egito, o levar pelo deserto, é somente um tipo, uma amostra inicial do que Jesus iria fazer com o seu povo que está constituído por nós que cremos. Então aqui, em 1:29 de João, se condensa, né, essa ilustração de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a única função de Jesus? Não. Não é a única função de Jesus. Ele também é o bode expiatório, por ficar nos animais. Tá? Então, ele tem outras funções, mas para João Batista, nesta situação de estar batizando como representação de uma participação num grupo, porque o batismo era praticado por muitos outros grupos, mas João Batista que lhe dá esse conteúdo do arrependimento, tá? É a realização daquela promessa. Mas nós temos outro texto também, mais para frente, desta vez de Paulo, vamos lá em Colossenses, vamos ler os versículos 12 e 14 do capítulo 1, Colossenses 1, 12, 13 e 14. Todos nós sabemos então o que aconteceu ali no Êxodo. Deus se atenta para seu povo, envia Moisés, Moisés se apresenta ao faraó e puxa o povo para fora para adorar. Essa adoração iria se levar, na realidade, efetivamente, bem depois, nós vamos ver daqui a pouco. Mas, isso acontece com a gente também. Colossenses 1:12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Só esse texto aqui renderia umas 4 ou 5 pregações ao respeito de como Deus te fez idôneo. Não há nada em você que sobre nem que falte para a herança. Todas as coisas vão ser trabalhadas até o final e vão ter um bom final. Essa é a expectativa. Mas Paulo fala em passado. Ele nos libertou do império das trevas. Ele não diz nos está libertando. Isso coincide com Romanos 6. E nos transportou, nos diz, nos está transportando, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos agora, neste momento, após ter acontecido tudo isso, temos a redenção, isto é, a remissão de pecados. Somente este texto deveria de ser suficiente para encher nosso coração de segurança e alegria. Me diga qual que é o de nós que não duvida ao respeito da ação de Deus na sua vida.
Porque você se conhece, você sabe aquela mazela que está lá, que a qualquer momento aquilo lá desanda. Você sabe daquele seu gatilho, que se alguém cutucar, se alguma coisa acontecer, aquilo lá transborda. E aí você duvida. Será que eu sou idôneo para o reino da luz? Eu não sou idôneo. Não posso ser idôneo. Eu não me encaixo. Eu não me encaixo nesse grupo. Eu não me encaixo nesses que dizem que estão indo para o reino do Senhor. Com certeza eu não sou. Está entendendo? E sofremos com isso. Mas aí que nós temos de novo a teologia bíblica falando forte e firme e dizendo: deixa Paulo ser Paulo, deixa o Espírito Santo ser o Espírito Santo, ele agir na tua vida e lê do jeito que ele está. Ele diz: dando graças a Deus Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe no reino dos santos da luz. Só isso aí já deveria ser um elixir. Porque se alguém que te conhece melhor do que tu mesmo te conheces, com certeza esse alguém é Deus. E esse Deus revelou a Paulo que estas pessoas que eram semelhantes a nós, ou não eram semelhantes a nós? Ou os membros da igreja em Colosas eram muito melhores do que nós? Mesma coisa. Paulo, por revelação divina, fala isso. Nos fez idôneo, nos libertou, nos transportou. Aquilo que aconteceu no Êxodo é um tipo, uma ilustração do que acontece na vida cristã. Está ali, com tudo. Segundo ponto que nós temos para tratar hoje é o rei que ordena. Vamos lá em Êxodo 3:12. Isso foi uma breve introdução ao rei resgata. Dá para falar, obviamente, muitíssimo mais. 3:12. Deus respondeu: serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Isso nós sabemos que aconteceu. Então, Deus fala aqui com Moisés. Estamos falando muito antes dele chegar na presença do faraó, e dizendo: olha, você quer um sinal? Você quer um sinal de que eu vou estar com você? O sinal está depois. O sinal está depois de você enfrentar o faraó, está depois de você enfrentar as pragas, depois de você passar por uma devastação de primogênitos, está depois de você introduzir um sacrifício completamente diferente do que esse povo tem visto na vida, está depois de você convencer um monte de gente, está depois. O sinal de que eu estou com você está depois. Está lá na frente. Está lá quando as coisas estejam acabadas, terminadas, lá na frente, lá vocês vão adorar neste monte. Você quer ter um sinal? Quando você chegar aqui de novo, você vai ver que eu estive com você. Quando você chegar aqui de novo, você vai ver que eu estive com você. Evidentemente que podemos fazer uma interpretação alegórica, aplicar isso para as nossas vidas e dizer: olha, então eu posso andar pela fé. Eu posso andar pela fé. O sinal que Deus vai me dar está depois, eu não vou ver agora. A redenção dos meus filhos, que eu tanto espero, não vou ver agora. A participação daqueles meus queridos no reino, talvez eu não veja agora, seria muito orgulho para mim ver isso agora. Então eu vou esperar, porque Deus está comigo. Eu vou confiar, porque Deus está comigo. Eu vou andar na fé, apenas na base da fé. E aí, claro, arrepia, nós pensamos em Paulo argumentando a respeito de Abraão. Creu Abraão a Deus, ou em Deus, e lhe foi considerado por justiça. Evidentemente que a vida do cristão é de fé em fé. De fé em fé. E aqui nós vemos isso numa situação protótipa, bem básica. Quer ver um sinal, Moisés? Você quer um sinal? Porque ele estava na sarça ardente, que não se consumia, né? Você quer ver um sinal, Moisés? Está certo, tem direito a ver um sinal. Lá na frente.
Depois que tudo acabar, vocês vão me adorar aqui. Muito bom. Deuteronômio está alinhado com isso. Obrigado, Senhor. Deuteronômio 4, de 4 ao 6. Deuteronômio 4, de 4 ao 6. Olha que lindo. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Olha a prova, né? Fala agora Moisés para o povo. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, tá? Como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Ai, ai, ai. Essa história aqui tem já, dependendo de como você faz a conta, tem 4.000, 6.000 anos. Né? E são poucos os exemplos de pessoas que reconhecem no povo judeu-cristão alguma coisa de sabedoria. Os que o fazem, são porque estão à procura de conhecer a verdade ou fehacientemente ir contra o cristianismo. Mas em termos gerais, é uma coisa que as pessoas não apreciam. Em termos gerais, as pessoas não estão na busca da verdade. Em termos gerais, você pode ver que é um desmando. Ninguém quer saber da verdade. Agora, o que nós temos aqui, fora isso, que é uma coisa que Moisés esperava, mas que nós dificilmente encontramos ao longo da história, porque, dito seja de passo, os povos que estavam ao redor deles não viam isso, viviam atacando o povo judeu, porque se você vê sabedoria, né, num povo, você quer ter essa sabedoria. Mas o que nós sim vemos é o que Moisés relata do que sim tinha acontecido. Diz: ensinei estatutos, juízos, como que mandou o Senhor, guardai-os de cumpri-lo, porque será a vossa sabedoria, o vosso entendimento, blá, 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 blá. Então, olha, até aqui estamos indo bem. E esse rei que ordena, esse rei que dá ordens, essas ordens são cumpridas ou não? São levadas a sério ou não? São deixadas de lado ou seguidas à risca? Qual que é a história do povo hebreu? O que o povo judeu nos mostra? Vamos lá em Deuteronômio 31, 29. O que será que aconteceu? Porque isso lá é no início de Deuteronômio, da repetição da lei, né? Deuteronômio, repetição da lei. Então, no início da repetição da lei, vemos a Moisés falando isso, certo? Isso. Mas, agora nós vemos um Josué um pouco mais velho. Lembre-se que Josué, com mais ou menos 40 anos, mata o egípcio, sai correndo, foge para o deserto. Lá com 80 ele é chamado. E depois, então quase 40 anos de ministério depois, quase com 120 anos, qual que é a expectativa que Josué, aquele que viu a sarça ardendo, qualquer homem com 120 anos, se ele viu a sarça ardendo com 40 anos, ele era um jovenzinho. Tá? Lá quando eu era jovenzinho, eu vi a sarça ardendo, eu vi o Senhor, nós adoramos no monte, eu sei que o Senhor esteve com a gente. E quando chega com 120 anos quase, ele diz assim: porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então, silêncio, é isso. Este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o a ira com as obras das vossas mãos. A preocupação de todo líder é o seu legado, o que vai acontecer. E a preocupação de Moisés era: vai dar em nada.
vocês vão abandonar o caminho que eu tenho tentado ensinar a vocês. Vamos ver outra passagem similar, Atos 20, 29 ao 31. Atos 20. Paulo tinha recebido revelação de que não mais ia haver a face daqueles pelos quais eles tinham passado naquela época. Ele tinha certeza que nunca mais iam ver face a face. Então, Atos 20 é um encontro, um culto muito emotivo. Tá? Aqueles mais batistões diriam, é um culto administrativo, né, pastor? É um culto administrativo, porque ele coloca as coisas em ordem. Ele diz, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Não. E ele fala com os de Éfeso, da cidade de Éfeso. Eu sei que depois da minha partida, diz o versículo 21, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Olha só, cuidado com o rebanho. Lobos vorazes vão penetrar. A ilustração é clara. De fora vai vir o ataque. Vai ser terrível. Mas o versículo seguinte diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas a cada um, e aí vai encomendo a Deus, tal, todos vocês. Mas olha só, Paulo e Moisés, a preocupação com o legado, a preocupação com o que vai deixando, a preocupação com o que seus liderados vão fazer ao respeito disso. Voltamos a Deuteronômio. Deuteronômio 30, versículo 6. 36. Porque esse Deus que ordena, fala por meio dos seus profetas. Então nós lemos Deuteronômio 4, nós lemos também Deuteronômio 31, que é contrário. Mas vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar na promessa. Vamos voltar no profeta falando e com isso terminamos. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Olha que promessa mais linda, dada pela boca de Moisés. O Senhor teu Deus vai arrancar aquilo que sobra do teu coração, da base das tuas emoções e pensamentos, da base das tuas decisões, aquilo que está a mais. Por isso que a gente insiste tanto, venha para Jesus tal qual você está. Não é venha e fique. Não é venha depois que você tenha se melhorado. Tá? Venha, porque é uma garantia divina. Deus vai tirar o que sobra. Deus vai arrancar o que não presta. Aquele que começou em vós a boa obra, aquele que começou em vós a boa obra, será fiel em terminá-la, em acabá-la, em dá-la por completa. Ele é fiel. Ele é fiel. Compete a nós o que? A obediência e a esperança nessa fidelidade. Só. Nada mais. Deus é fiel. Ele não falha com as suas promessas. E falando nisso, tem um versículo que eu esqueci de marcar, que eu não sei se eu vou encontrar agora rapidinho. Que eu acho que eu não li no início. Falhou. Pronto. Ah, não. Meu Deus, que guia, vai vir no próximo. Tem mais. Ótimo. 2 minutinhos para perguntas e comentários. Roubando já o tempo do Tiago. Ou seja lá quem não é você hoje. Bom, se ninguém tem perguntas e comentários, então eu não fui legal na minha colocação, né? Tenho que gerar alguma coisa. Não? Encerramos por aqui? Beleza.
Vamos orar então. Obrigado, Senhor.